Vamos lá, já vamos entrar ao vivo aqui. Fixei aí o comentário. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia para vocês. Essa é a nossa Depil Class, nossa aula de depilação. O nosso tema de hoje tá fixado aí, ó. Como fazer uma depilação com menos tempo, sem perder a excelência. Ai, meu Deus, como fazer uma depilação com menos tempo, sem perder a excelência. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui à nossa aula de hoje. Toda terça e toda quinta eu trago para você, minha amiga depiladora, meu amigo depilador, conteúdos que vão te ajudar a alavancar o seu negócio de depilação, aumentar o seu faturamento e te ajudar a conquistar aí a sua tão sonhada liberdade financeira, como era comigo, né? Quando eu trabalhei durante muitos anos com depilação, meu sonho era esse, conquistar minha liberdade financeira com depilação. E como que eu consegui isso? Toda semana, toda terça, toda quinta eu trago para vocês esses conteúdos que me ajudaram e que podem te ajudar também, tá? Então eu sou Delma Novaes e ajudo depiladoras a faturarem de 3 a 6 mil no mês por meio da depilação com menos dor, mesmo se estiver começando do zero, tá? E hoje o nosso tema, nós vamos falar desse tema que é a preocupação de muitas depiladoras. Ai, Delma, como que eu faço para ser mais rápida na depilação? Será que é essa a preocupação que a gente tem que ter? Eu quero saber de você, minha amiga depiladora, você tá me ouvindo bem aí? Coloca, por favor, um joinha, né? Me ajudem aí a identificar se vocês estão me ouvindo bem, se tá me vendo bem, para eu dar sequência nesse tema que é tão importante aí para as meninas, para as depiladoras que querem fazer um trabalho mais rapidamente, mas também não querem perder, né, aquela excelência no atendimento dela. Então, por que eu trouxe esse tema? Eu trouxe exatamente por isso, porque é muita depiladora. Ai, Delma, como eu queria fazer uma depilação mais rápida, né? Como eu acho que eu sou muito mole, muito lenta na depilação. Então, será que é mesmo? Então, hoje, qual que é o meu objetivo aqui? Que você tenha essa noção do tempo de atendimento na depilação, mas que você se preocupe em não deixar cair a sua qualidade no atendimento do seu serviço, tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Coloca um joinha, por favor, me ajudem aí a transmitir de uma forma legal, que todo mundo escute bem, que me veja bem, tá? Só dá um joinha pra mim assim, ó, por favor, quem tá me ouvindo bem aí, tá? Enquanto isso, eu vou dando sequência aqui, né, para falar sobre esse tema que é uma preocupação, uma grande preocupação das depiladoras, né? Eu tinha uma aluna que foi atender uma cliente e ela veio falando comigo, Delma, nossa, Delma do céu, quando eu olhei no relógio já tinha passado mais de 1 hora, ela colocou assim, né? Eu falei, como que era essa cliente? Né, essa aluna minha do Rio de Janeiro, como que era essa cliente? Era sua amiga? Era minha amiga. Aí, por acaso, você não ficou assim batendo um papinho com ela e tal? Porque tem alguns casos
que às vezes existe uma amizade entre a depiladora e a cliente, né? O que acontece? Você perde um pouquinho da noção do tempo, porque fica ali conversando, né? Porque a conversa é gostosa. Aí depois ela foi fazer um outro atendimento, ela contou o tempinho, falou, não, Delma, não, realmente eu perdi a noção do tempo ali. Então tem casos e casos, né? Por exemplo, eu tinha uma cliente. Gente, vocês não colocaram aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Coloca um joinha, por favor. Ninguém colocou, ninguém tá falando comigo. Será que vocês estão me ouvindo bem? Porque se essa comunicação não tiver boa, eu fico aqui falando sozinha. Coloca um joinha assim, pra eu saber que você tá me ouvindo bem. Por favor, meus amores. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, senão eu me empolgo falando e acabo engasgando. Na hora de falar é importante. Ah, a Aline falou que tá me ouvindo bem, que bom. Tudo bem, André, Jaqueline? Como é que vocês estão? Coloca aí pra mim, fala de onde vocês são. Depil Dani Lindona, Lloyd, oi Lloyd, Espaço JK, Dejanira, Shirley. Ai, gente, obrigado por vocês estarem aqui, tá? Então, estão me ouvindo bem? Vamos então falar, igual eu tava falando, né? Eu tinha uma cliente que ela tinha só o horário do almoço para eu atendê-la. Só tinha o horário de almoço. Então, ó, a Dani é do Rio de Janeiro, a minha aluna que eu contei a história aqui agora é do Rio de Janeiro, Dani. Muito obrigada, viu, aí pelo feedback de vocês. Então, essa minha cliente, ela vinha no horário de almoço, então eu sabia que eu tinha 1 hora para atendê-la, né? Dentro dessa 1 hora, qual a estratégia que eu utilizava para não deixar cair a qualidade do meu trabalho, a excelência do meu atendimento nela? É isso que vocês vão entender aqui hoje. Porque não é porque eu vou atender a cliente naquele espaço pequeno que eu vou deixar de fazer tudo aquilo que eu posso fazer para deixar para ela o melhor de mim, porque senão eu acabo não fidelizando a minha cliente, tá? E aí, não é toda cliente que vem assim, com aquela pressa, com aquele esbaforida, porque tem horário. Não é toda cliente. Na verdade, é uma ou outra. Ou ela já vem sempre com esse detalhe, igual essa minha cliente que vinha no horário do almoço dela, eu já sabia que era esse detalhe. Ela morava em outra cidade, então quando ela vinha para eu atender, era sempre o horário do almoço. Aí beleza, eu já sabia que tinha que ser um atendimento mais, que eu tinha que otimizar mais o tempo, né? E aí, quando isso acontece com toda cliente, olha para você ver, quando você vai fazer os atendimentos e tudo que a cliente está com pressa, então esse não é um bom sinal. Não é um bom sinal, porque se toda cliente vem sempre assim, não, quer rápido, porque quer muito rápido o atendimento, aí você precisa observar o que eu posso melhorar para a experiência da minha cliente na minha sala, no meu espaço de depilação, o que eu posso melhorar para que ela não tenha tanta pressa assim toda vez que vem. Vocês percebem que tem uma diferença um ou outro cliente e toda cliente que vem e quer que seja rápida a depilação, né? Então, você coloca aí para mim, minha amiga depiladora, você sabe identificar quando é que a sua depilação está sendo agradável para a cliente de vocês? Você sabe identificar? A cliente dá alguns sinais, ela dá alguns sinais para dizer para você que não tá legal a depilação que você tá fazendo. A cliente dá alguns sinais. Agora, a gente sabe identificar isso? Será que eu sei identificar quando a minha cliente, quando é no geral assim, a cliente não tá muito, né? Quais são esses sinais? Quem sabe identificar, coloca só um sim para mim. Sim, eu sei identificar. E pode colocar o que a cliente
dá sinal. Ó, Fortaleza tá aqui comigo. Muito obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui no horário de almoço de vocês. Sei que é o momento que vocês têm aí para poder ter um descanso e estar aqui para poder aprender. Então, o cliente, ele dá sinal de que a depilação não está muito agradável para ele. Qual o sinal que o cliente dá? Tem sinal que é assim, ou ele vai protelando a depilação, tipo, chegou a data da depilação e fala, olha, Delma, vamos ter que marcar mais pra frente, porque eu não vou ter como ir dessa vez. Olha, e isso acontece sempre. Se for sempre, é um sinal de que a depilação não está muito agradável para o cliente, tá? Outra coisa, cancelamento. Não vai dar para eu comparecer. Cancela. Muitas pessoas cancelando. É um sinal de que a depilação não está agradável para o cliente. Outra coisa é quando o cliente reclama de preço, tá? Então, esses 3 sinais são sinais de que a depilação não está sendo muito agradável para ela, para a cliente. Então, ela está reclamando de preço por quê? Porque ela não está conseguindo ver valor naquilo que você está entregando para ela, né? Então, esses 3 sinais ele diz entre linhas aí, de que a depilação não está sendo agradável para sua cliente. Então, tem depiladora que fala assim, Delma, mas a minha cliente, ela é médica e os horários dela são muito loucos, então ela tem sempre cancelamento, mas ela acaba vindo. Aí é um caso, vocês percebem? É um caso de uma cliente que é médica, que realmente médico tem um horário meio louco mesmo e vai acontecer. Mas quando isso acontece com frequência, aí é uma forma de você identificar que está faltando alguma coisa na sua depilação para que você entregue para ela algo extremamente agradável, tá? Então essa é uma coisa. A outra coisa é assim, Delma, as minhas clientes são de anos, mas as minhas clientes não reclamam de preço. Quantas clientes você tem? Essa é a pergunta que você precisa fazer. E quantas você deveria ter para você faturar de 3 a 6 mil no mês? Porque muitas vezes você tem uma clientela de anos que te acompanha, mas que não cresce. Você não está sendo assim disputada. Então isso é um sinal de que está faltando melhorar alguma coisa naquilo que você está entregando para suas clientes. Vocês estão conseguindo me entender, pessoal? Então, a Dani disse sim, né, que ela consegue sim identificar. A Dani disse, eu até já consigo, tem menos tempo, porém quebra muito, não fica... tá, não usa hidrossolúvel, entendi, não fica peitinho de frango, não fica os poros inchadinhos, né, Dani? Isso é muito importante, viu, Dani? Ok, aí veja bem, então a gente vai partir desse ponto aí, né? E como é que eu vou otimizar o meu tempo na depilação? Como que eu vou otimizar o meu tempo na depilação? Se você quiser colocar aí alguma coisa, uma ação que você faz, você acha que te ajuda a otimizar o seu tempo na depilação, coloca aí pra mim. Enquanto isso eu vou dando sequência aqui, ó. A primeira coisa que é muito importante é a organização, né? Não vai ganhar o tempo com a cliente na hora da sua prática depilatória. Você precisa ter toda a parte de trás organizada para a recepção desse cliente. Então, se você tem lá, por exemplo, a sua sala organizadinha, né? O seu espaço pronto para receber a cliente. Traz essa prancheta aí para mim, Tinha, por favor, que tá aí em cima da mesa. Ó, a cliente chegou. A cliente chegou naquele ambiente que eu deixei preparado para ela.
Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Ó, eu já tô aqui, ó, com a minha ficha de anamnese prontinha para minha cliente. Eu coloquei aqui na minha prancheta, já tô com a minha caneta. Na hora que a cliente chega, cumprimentei a cliente, falo para ela, vamos tomar o cafezinho ou o chazinho da beleza. Eu já estou totalmente preparada para atender minha cliente, certo? Aí, enquanto ela toma o cafezinho, eu vou lá, faço a ficha de anamnese, se é a primeira vez. Se não é a primeira vez, tudo bem, já tá com a fichinha pronta lá, já conhece essa cliente, tem só um mês que você falou com ela, não tem nenhuma novidade. Essa é uma coisa muito importante que a depiladora não pode esquecer. Fez a ficha de anamnese da cliente, cuidado, porque no mês que vem ela pode estar usando ácido e de repente você não pode fazer uma depilação de buço. Pergunta para ela alguma novidade, tá fazendo algum tratamento no rosto? Não, tá tudo certinho. Então vamos dar sequência. Então essa organização, ela é muito importante. Aí vem, tomou o cafezinho, a sala já está organizada. Como que a sala está organizada? Você tem lá, ó, o seu carrinho auxiliar, ele tá ali, ó, ele tá com as ceras aquecidas, ele tá ali com tudo que você precisa, tá aqui, nesse espaço e nesse, na altura da mão, na distância da sua mão. Então, nesse caso, você já tá com tudo organizado, você tá ganhando tempo. Você não vai ganhar tempo na hora de fazer a depilação da cliente, porque essa parte da depilação é a parte que você precisa ter o máximo de cuidado e de excelência, é na hora de você aplicar a sua técnica, certo? Então, a cera está aquecida, a espátula está no jeitinho aqui de você pegar, né? O lenço que você vai utilizar, se você precisar utilizar o lenço, sua luva, você atendeu o cliente, tomou o cafezinho lá, já chega, higieniza a mão, coloca a luva enquanto a cliente deita. Tudo isso é você ganhar tempo. Ok, olha que legal, isso é uma boa ideia, viu, Dani? Ela faz a ficha de anamnese, um outro atendimento formal. Eu faço um pré-atendimento no Zap, ok, depois no estúdio um outro atendimento formal, muito bom. Eu costumava fazer isso também, naquela época não tinha Zap, então eu pedia a minha ajudante, né, para ligar e já preencher as perguntinhas da cliente para mim. Quando a cliente chegava, eu estava com a ficha de anamnese dela preenchida, eu só ia tirando as dúvidas, isso aqui está correto, isso aqui está correto, e ela ia confirmando que sim. Mas muito bom, Dani, você já ter ali uma prévia no seu WhatsApp para poder mandar para a cliente. E ela responder, ela já está se conectando com você, ela já está trocando informações com você. Isso é muito importante. E aí, uma dica que eu dou na hora de fazer o atendimento, na hora de fazer a sua prática depilatória, ó, o carrinho auxiliar, ele precisa ser uma extensão do seu corpo. Então eu tenho aqui, ó, a maca na minha frente, a cliente está aqui deitada, e muitas vezes eu colocava assim, ó, o carrinho auxiliar, mas bem colado comigo aqui, e eu tava atendendo aqui. Eu tenho aqui o copo térmico, né, o copinho térmico que eu ia atender a cliente, e esse carrinho auxiliar é a extensão do meu corpo. Se eu ia mais para lá para atender, por exemplo, para eu fazer o buço, aí eu trazia o carrinho auxiliar. Se eu ia fazer as pernas, eu trazia o carrinho auxiliar. Então, o carrinho auxiliar, ele vai te ajudar na sua agilidade para você não perder tempo, né? Então é isso, gente. Deixar aquela sala já preparadinha, a maca já tá toda forrada, a toalhinha de tapar ali né, as partes da cliente já tá ali separadinha.
Então, você vai ganhar tempo nessa organização. Agora, eu quero saber de você, minha amiga depiladora, coloca aí para mim. O que é mais importante? É o tempo ou a excelência? O que é mais importante? É o tempo ou a excelência do atendimento? E aí, né? Quando eu tenho uma cliente que reclama, Delma, meu horário tá contadinho hoje. É uma. Mas se todas as clientes elas estão apressadas porque tem que terminar logo, então isso é um sinal de que a depilação não está agradando. A Tiana disse a excelência. A Tiana disse a excelência. Olha, quando você foca na excelência é porque você tem uma preocupação com os detalhes. A depiladora detalhista, ela foca na excelência. Mas não vamos desprezar o tempo não, viu, Tiana? Porque às vezes a cliente ela tem essa necessidade do tempo, mas a excelência ela precisa estar realmente num patamar muito mais elevado do que a preocupação com o tempo. Hoje em dia você tem aí cursos para uma depilação expressa, rápida. E aí a minha preocupação é como é que você vai fidelizar essa clientela com uma depilação tão rápida? Tão sem preocupação, como que eu tô fazendo com essa pele, como que eu tô... E aí, a minha pergunta é, o que é uma excelência na depilação para você? O que é excelência na depilação para você, minha amiga depiladora? Quando você trabalha com a excelência, você não pode dividir uma virilha em 4 e fazer aquela remoção de uma única vez. Você não pode passar a cera ali tudo e fazer aquela remoção de uma única vez. Porque senão você não vai estar fazendo um atendimento personalizado. Porque é a mesma depilação para todo mundo. E aqueles que traumatizam, como que fica? Então, essa é uma parte que eu tenho batido na tecla por muito tempo e que é muito importante. Gente, eu consegui sair de um valor de R$ 1.200 na depilação para R$ 6.000. Sabe o que isso significa? Que a qualidade no atendimento ela é extremamente importante. Como que você fez, Delma, para você sair de R$ 1.200 no mês de depilação, pular para 3.000 e depois pular para 6? Como que você fez isso, Delma? É isso que eu, toda terça e toda quinta, eu trago um pouquinho do meu conteúdo para você, que é para você ir aplicando, para você chegar nesse faturamento também, né? Hoje nós vamos começar a primeira mentoria com a nova turma, hoje às 19h30. E aí, o que eu faço com a depiladora nesse primeiro momento, né? O que eu faço com a depiladora? Eu passo para ela uma pesquisa, para ela responder só de sim, de não, de sim, de não. E aí, se ela responder 3 sims das perguntas que eu faço, ela tem um problema sério para resolver. Mas aí, beleza, porque ela tá comigo, eu vou ajudá-la, né? Mas, dentro dessa pesquisa, o que tem lá? Tem a parte da satisfação da cliente. Porque quando você fala de excelência no atendimento, tem 3 itens que você não pode desprezar, tá? 3 itens que você não pode desprezar. Quais são os itens? O primeiro deles, o primeiríssimo de tudo, é a segurança do cliente. A segurança do cliente e da profissional. Então, a profissional, ela vai se responsabilizar pelo uso dos EPIs e tudo mais. Como que ela vai proporcionar a segurança do seu cliente? Eu vou dar um exemplo para você, tá? Quando você vai no médico,
Você vai lá passar pelo médico e o médico te atende assim, ó. Ele tá lá na mesa e fala pra você: o que tá acontecendo? Conta aí pra mim. Aí você fala pro médico, ele vai escrevendo, ele nem olha pra você. O que você acha disso? Você sai se queixando, né? Pô, o médico nem olhou pra mim, já perguntou lá as coisas, mas nem me viu. É isso que a gente fala, não é? Eu tenho certeza que a depiladora não faz isso jamais, porque a depiladora ela tem um perfil de ser carinhosa, de acolher a cliente dela, ela tem esse perfil. Mas dentro do atendimento, na depilação, tem cada coisa que precisa ser colocada no momento certo. Por exemplo, se você for falar, é muito importante que você explique para a cliente o que você está fazendo e por quê. Isso é fato. Porque a cliente vai se sentir mais segura. Como que eu vou deixar a minha cliente mais segura em depilação, Delma? É a mesma coisa, você vai no dentista, ele tá fazendo ali um procedimento, ele fala assim: olha, agora vai doer um pouquinho aqui do lado direito, por isso, por aquilo. Ele vai falando e você vai sentindo. Aí dá uma segurança, esse cara sabe o que ele tá fazendo, né? Esse dentista, ele sabe o que ele tá fazendo, então você se sente segura, tá? Na depilação tem um momento certo para você fazer isso. Olha, eu apliquei aqui para você um produto X que vai, né? Sua pele tá assim, tá assado. Então, olha o atendimento personalizado. Eu identifiquei que a sua pele está assim, então eu estou utilizando esse produto aqui para que você, para que sua pele clareie, para que ela vai ficando mais clarinha ao longo da depilação. Você já fez aquela avaliação da pele e aí você está explicando para ela. Qual é o momento que você precisa explicar isso para sua cliente? Se você explicar para ela, na hora que ela deitou na maca, ferrou, ela não viu nada do que você está falando, ela nem assimilou o que você está falando. Porque aquele é um momento dela de assentar os ânimos, ela acabou de deitar na maca. Na hora que ela deita na maca, sabe o que ela quer? Olhar o celular dela. Nossa, Delma, mas e aí, como que eu vou fazer para a cliente se sentir segura? Para eu mostrar para ela que eu sei o que eu estou fazendo, tá? É na hora que ela estiver voltando. Voltando de onde? Voltando da imersão dela. Ela ficou lá no celular, você cuidou, agora ela tem que te pagar. Agora ela tem que te pagar. E o racional dela vem à tona. Opa, tem que fazer conta. Aí é o momento que a depiladora vai colocar. Olha, hoje eu fiz seu atendimento assim, sua pele tá pigmentada demais, então eu utilizei tal produto, tal coisa que tem esse princípio ativo pra gente clarear essa pele, porque ela tá muito feia, vamos dar um jeito nessa pele. Olha, esse é o momento, por quê? Porque essa cliente, ela tá com o racional dela extremamente ativo, tá? Então, a depiladora, se ela não souber durante o atendimento em que momento que ela vai fazer cada coisa, ela corre o risco de ser demais e perder essa cliente. Ou ela corre o risco de ser de menos e perder essa cliente. Então, tudo tem dentro do atendimento, da hora que a cliente chega até o momento que ela vai embora, tudo que você fizer precisa ser intencional. Você precisa ter a intenção de ativar o cérebro dessa cliente para que ela perceba o seu valor. Eu acho que essa é a parte mais difícil para a depiladora. Porque eu me lembro que quando eu queria fazer um excelente atendimento para minha cliente, eu ficava queimando os meus neurônios para tentar descobrir uma fórmula mágica. E na verdade eu descobri. Como que eu descobri? Estudando. Eu fui estudar várias coisas e fui estudar fisiologia, fui estudar técnicas de atendimento persuasivo para trazer tudo isso para a depilação. E foi o que eu fiz.
Então a primeira coisa é a segurança dentro do atendimento de excelência. E qual é a segunda coisa, Delma? A segunda coisa é a parte do conforto. Porque se a depilação ela não for confortável para a sua cliente, dificilmente ela vai voltar. A Dani está dizendo, atendimento expresso é como fast food. Naquele momento vai saciar, porém não é a melhor opção. Ô Dani, essa foi a melhor de todas. Naquele momento arrancou os pelos, né? Arrancou os pelos e ela precisava arrancar pelo, mas aí que ela não volta mesmo. É mais ou menos isso, Dani. Então, se eu não me preocupar com o conforto dessa cliente, e como que eu vou saber, Delma, que está confortável essa depilação? Gente, quando a cliente ela fica tão extremamente encantada com você, sabe o que acontece? Quando termina a depilação, ela fala assim, vamos deixar já agendado? Naturalmente, você não pergunta, ela fala, vamos deixar agendado a próxima depilação? Porque foi tão extremamente encantador para ela, que ela mesma quer deixar agendado. Entende? Você não precisa estar muito insistente em cima da cliente para ela poder querer fazer a depilação dela. Lógico, tem aquelas clientes distraídas que esquecem da depilação, esquecem do próprio corpo, esquecem de se cuidar. E aí você vai conhecer essa cliente, você vai saber que é uma cliente que você precisa dar uma atenção mais especial. Mas tem aquelas que gostam de se cuidar, né? E se você, se for o caso dela se sentir extremamente confortável com você, aí ela vai querer já deixar a próxima depilação dela agendada. E tem umas que falam assim, eu vou me indicar minha amiga para você. A minha amiga sente muita dor, eu vou indicar para você. Isso é maravilhoso, é você perceber que você está conseguindo entregar um trabalho de excelência. Você otimizou o seu tempo lá, já deixou tudo organizadinho, já fez aquela prévia ali pelo WhatsApp, né? Já recebeu a cliente com a prancheta na mão, tomou o cafezinho com ela, levou ela para a maca, não vai querer ganhar tempo na depilação. Essa parte da depilação você precisa entregar um trabalho de excelência para ela, tá? Então, qual que é o tempo dela? Qual é o tempo, por exemplo, para fazer uma virilha? Se for uma virilha extremamente peluda, você vai colocar de 30 a 40 minutos. Se for uma virilha assim, com bem menos pelo, de 25 a 30. Mas nunca de 10 e de 15 minutos, porque tem gente que passa ali tudo, passa tudo a cera ali e arranca de uma vez só. Eu já vi, tem até cursos aí disso. Sabe o que acontece? Você limita a sua clientela em 50%, porque 50% das pessoas, elas não suportam pelo e vai ficar com você. Mas os outros 50% você vai traumatizar, ela nunca mais volta, tá? Tem muitas clientes, assim, eu já peguei muitas clientes que eu tirei do trauma, porque elas eram traumatizadas, na cabeça delas, elas nunca iam voltar. Eu posso buscar recurso, Delma, para o conforto dessa cliente? Não só pode, como deve. Agora, a preocupação, do que recurso que eu tô falando? Aí tem gente que compra, por exemplo, a pessoa ainda nem sabe depilar direito, e aí ela compra aquele aparelhinho, né? O alta frequência, para poder aplicar ali na cliente. E aí, gente, o alta frequência não vai fazer a mágica de encantar essa cliente só porque você usou o alta frequência. Não. O alta frequência é um plus? É um diferencial? Mas se você fez uma péssima depilação, não vai fazer a menor diferença. No inverno, assim, no frio, que as clientes meio que fogem do frio, o que você pode fazer? Você pode aquecer a sala, né? Utilizar, por exemplo, uma mantinha térmica. Manta térmica não é tão baratinho, não. É mais de R$250 uma manta térmica.
Então, se você está começando, a sua preocupação tem que ser no seu trabalho, em entregar um grande diferencial. Aí deixa essa parte dos recursos para mais para frente, quando você já estiver segura na sua base sólida. O que é a base sólida? Eu já sei que o tempo é esse, eu já sei que o tempo, Delma, é esse, o meu trabalho, ele tem um grande diferencial com relação à depilação do mercado. Agora sim eu vou buscar recursos para que eu possa me destacar um pouco mais. Aí eu busco um aparelho de alta frequência, aí eu busco uma manta térmica para um período de inverno como esse, que a cliente fica com medo de tirar a roupa, de ficar no frio, de sentir frio. Eu mesmo sou extremamente friorenta. Se eu vou numa sala, se ela estiver muito gelada, eu não vou querer tirar minha roupa ali. Então, tudo bem, mas Delma, eu tô começando agora, esquece os recursos. Bora focar na qualidade do seu trabalho. Então, você já entregou segurança, porque você sabe mostrar para sua cliente que você entende o que você está fazendo ali. Fulana, eu tô vendo aqui que você tá cheia de pelo encravado, nós vamos fazer esse procedimento desse jeito aqui, que é pra gente eliminar esses pelos encravados. Olha como a cliente já tá notando em você um grande diferencial, porque no lugar que ela ia, ninguém estava preocupado de eliminar com os pelos encravados dela. Mas você não, você soube falar a palavrinha mágica que ela precisava ouvir. Olha que poder que tem isso. E ela estava incomodada com isso, mas ela nem imaginava que você poderia fazer essa diferença na vida dela. E a outra coisa, então eu falei de 3 coisas. Um é a segurança, o outro é o conforto. O conforto é o que, Delma? Nós vamos entregar uma depilação com muito menos dor, com menos impacto, com menos vermelhidão, com menos reações tidas como normais da depilação comum. A gente vai eliminar essas reações que para todo mundo é normal, mas que para mim não é normal. Eu sou uma depiladora que entrego excelência, então para mim não é normal, tá? Então, segurança, conforto e extrema satisfação do meu cliente. Essas 3 coisas, se você entregar essas 3 coisas num espaço de tempo de 1 hora, tá muito bom, gente. Você vai gastar de 30 a 40 minutos para uma virilha extremamente cheia, né? Extremamente peluda, ou de 25 a 30 numa virilha com pelos bem pouquinhos, que às vezes chega pelo muito pouquinho para você lá. E aí cada cliente vai ser um tempo mais ou menos 1 hora. Ah, Delma, é a primeira vez que a cliente vem para mim. Coloca um pouquinho mais de tempo, 1h20, para você conhecer um pouco melhor essa cliente, tá? Para você fazer um atendimento personalizado. E aí, para você ter essa questão do tempo mais a excelência, o que eu preciso, Delma? Você precisa entender que tem algumas coisas que você precisa saber. O que é saber? Deter o conhecimento. Deter mesmo o conhecimento. Não é você ver uma prática ali e aí você vai lá e copia, sem saber o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Que esse é um sério problema das depiladoras. Elas querem práticas depilatórias. Mas a prática depilatória não vai trazer para você, minha amiga depiladora, o conhecimento que você precisa para dar esse atendimento personalizado. Essa é minha maior preocupação com você, porque se você não souber, não deter esse conhecimento, você não vai conseguir aumentar o seu faturamento em depilação. Você vai ficar faturando de 1.200, 1.500, não chega a 2.000. E as coisas estão cada vez mais caras, a inflação está aumentando.
e você não consegue aumentar o seu faturamento. Gente, coloca aí para mim. Quando eu falo faturamento, minha amiga depiladora, meu amigo depilador, me ajuda aí. Quando eu falo faturar em depilação, vocês entendem o que é? Coloca sim ou não, por favor. Você entende o que é faturamento, pessoal? Coloca para mim, porque eu fico falando em faturamento e aí eu preciso saber. Todo mundo aqui sabe o que é faturamento? Oi, Pati, cheguei. Ela disse, cheguei. Patrícia, chega chegando, né, Pati? Oi, Neuzimar, minha aluna linda. Neuzi, quando chega tem que colocar a borboletinha, Neuzi, para o pessoal saber que você é minha aluna. Marluce, não é Marluce, é Maria Lúcia. Tudo bem, meus amores? Que bom que vocês estão aqui. Ó, coloca aí para mim. Quando eu falo, qual que é a minha especialidade? Minha especialidade é ensinar depiladoras a faturarem de 3 a 6 mil no mês, ok? Essa é a minha especialidade. Ela sabe depilar, ela já viu minha técnica, ela já colocou em prática lá, mas ela não sabe aumentar o faturamento dela. Ela passa anos e anos, ela já aprendeu minha técnica, mas ela não consegue aumentar o faturamento dela, porque existe método para isso. E para você conseguir aumentar seu faturamento, sair de 1.800 para 6.000, você precisa seguir um passo a passo de um método. Nossa, Delma, mas tem método para isso? Tem. As empresas que estão falindo, elas contratam lá os consultores para aplicar o método delas ali, que é para elas não perderem a empresa. Então ele sai de lá de outra empresa que é especialista em melhorar o faturamento da outra empresa para poder aplicar o método dela ali. Então por isso que você, quando você vê muita prática depilatória, você não consegue ganhar dinheiro do mesmo jeito, porque você não está seguindo um método eficaz que faz você faturar de 3 a 6 mil no mês, tá? Quando você tem esse conhecimento dessa base sólida, aí não tem como. Aí você aprende a faturar de 3 a 6 mil no mês. Você precisa saber escolher a cera adequada para cada tipo de pele. Se você faz a avaliação da pele da cliente, você viu que é uma pele reativa demais, uma pele que está escura, porque ela está escura porque vem de outra depilação, não é da sua. Então você vai evitar naquela pele uma cera que tem muita aderência. E aí a forma também que você vai aplicar precisa ser extremamente delicada, porque senão você vai escurecer ainda mais aquela virilha, aquela pele, seja do busto, seja da axila, seja da virilha, não importa. Então quando você bateu o olho ali, fez a avaliação, você vai saber qual é o produto que eu vou precisar usar nessa pele para amenizar, para eliminar as reações tidas como normais da depilação comum. O que são essas reações, Delma? Impacto ao extremo, como disse a Dani, né? Aspecto de peito de frango, os porinhos estufados. Ah, Delma, mas isso é normal. É normal na depilação comum. Se você trabalha com a depilação comum, aí é normal. Mas se você trabalha com uma depilação, né, com um método que elimina essas reações, aí você vai falar, opa, aqui eu agredi, não tá legal. Porque você já sabe que não é normal, tá? Então, você sabendo isso, você vai saber escolher o tipo de pele para cada região, considerando a temperatura. Você que vai saber a consistência, essa cera. Não, olha, nessa pele aqui, com essa cera aqui, eu vou trabalhar com essa consistência, porque essa cera ela é muito quente, essa pele é muito reativa, então você vai saber. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Nos meus treinamentos, quando eu vou
fazer a avaliação das minhas alunas, que eu vou ver como que ela tá depilando, quando eu olho para o produto dela, a consistência está muito alta para ela fazer a minha técnica. Aí ela fala assim, mas Delma, quando eu coloco a cera, quando eu deixo ela muito mole, a cliente reclama. Por que que a cliente reclama? Olha o detalhe, porque se você tivesse fazendo o que eu ensinei, essa cliente não iria reclamar. Porque provavelmente você está fazendo o contrário do que eu ensinei. Porque quando você utiliza essa técnica, você pode deixar essa cera mais molinha, que a cliente não vai nem sentir. Então, gente, é muito importante você deter, você saber, você realmente ter no seu cérebro aquele conhecimento que vai eliminar as reações normais da depilação comum, tá? A pele com aspecto de peitinho de frango, ó, papo de frango, a pele com aspecto de muito vermelhidão, como se tivesse levado uma surra, a pele que vai criando, vai dando pelos encravados. Você como depiladora, olha quanta depiladora me pergunta aqui, Delma, como que eu faço para eliminar os pelos encravados da minha cliente? Quer dizer, a pessoa já é cliente dela há muitos anos e tem pelo encravado. Quer dizer, se a cliente acabou de chegar e tem pelo encravado, tudo bem. Porque com a sua depilação você vai eliminar. Se não eliminar, você vai amenizar pelo menos 90% desses pelos encravados, tá? Agora, se ela já é sua cliente há muito tempo, isso é grave. A sua depilação está machucando. Está deixando essa pele enrijecida. Porque cada vez que você aplica uma prática depilatória que machuca, a pele vai enrijecendo. E aí é fatal para aumentar os pelos encravados, tá bom? E aí, Delma, o que fazer para não perder essa excelência? Por exemplo, você... Tô dando um exemplo, tá? Você já dominou essa parte da prática depilatória, agora você vai explicar para a cliente o procedimento. Lógico, não é naquele momento que ela tá no celular, não é no momento que ela chega, porque quando ela chega, eu já expliquei isso aqui para você, minha amiga depiladora, quando a cliente chega, a ação necessária para ela se sentir segura, qual é o procedimento, eu já falei para você. Você precisa focar nela. Nada de mostrar, nada de falar do seu espaço, nada. É ela. Ela é o centro das atenções naquele momento que ela chega. Então, quando você vai falar para ela do seu conhecimento, o momento é na hora que ela estiver voltando da imersão, eu chamo voltando da imersão, ela tá lá emergida nos pensamentos dela, no celular dela, no bate-papo dela, mas você tá terminando a depilação, ela tá voltando lá daquela imersão dela porque ela tem que te pagar. Ela vai te pagar, então o racional dela já voltou ali para você. Então é o momento de você mostrar para ela assim, não é tudo assim, uma avalanche de conhecimento, mas falar de coisas relevantes que vão resolver o problema dela. Olha, fulana, hoje eu apliquei aqui em você tal cera, porque eu já percebi que sua pele é reativa demais. Então eu apliquei essa cera com essa técnica pra gente eliminar esses pelos encravados que você tem. Olha isso, gente, o poder que tem isso. Vocês não têm noção do poder que tem isso. Você falar para cliente que você, lógico, de forma íntegra, não vai falar uma coisa que você não sabe resolver, mas você vai falar para ela que
falar para ela que você sabe resolver uma coisa que você realmente sabe, que a gente precisa ser íntegro. Não pode prometer para o cliente aquilo que você não sabe, tá? Mas se você sabe, então você tem o poder na mão. Você tem o poder na sua mão e aí é só você utilizar, tá? E a outra coisa, saber evitar possíveis problemas. Aí eu coloquei aqui, saber eliminar os problemas das reações, as reações da depilação comum na sua cliente, né? Como alergia, foliculite, pelos encravados, manchas, irritações na pele, tá? Quantos dias, eu vivo perguntando isso aqui, quantos dias leva para recuperar a pele da minha cliente? Por que eu falo quantos dias leva para recuperar a pele da minha cliente na depilação? Você machucou a pele dela? Você deixou a pele extremamente vermelha, que ela vai ficar 2, 3 dias lá para recuperar essa pele? Então, é isso que não pode, gente. Na hora que tem... Eu tô ali na parte de cima, tá? Tô aqui, ó, na testa da virilha. Vamos falar de testa. Tô na testa da virilha aqui. Depilei, ficou vermelhinho, beleza. Vim pra parte de baixo da virilha. Na hora que eu estiver terminando aqui, ó, aqui já tá branquinho. Não tem machucado. É isso que eu quero ensinar para vocês, tá? Não tem machucado. Não tem vermelhidão. Não vai levar 2, 3 dias. No dia seguinte ela vai falar para você, ó, nem parece que foi depilada. Nossa, nem parece que foi depilada. É isso que a cliente fala. E aí você precisa, né? Depois que você fez esse trabalho, que você entregou essa perfeição, essa excelência, porque isso vai trazer para você muitas clientes. Vai trazer indicações para você, vai trazer, aumentar o faturamento. Vocês colocaram para mim aí, se vocês sabem o que é faturamento, gente? Vocês colocaram? Eu perguntei, quando eu falo de faturamento, vocês sabem o que é faturamento? Não colocou? Gente, responde para mim. Quando eu falo assim, ó, eu ensino depiladoras a faturar de 3 a 6 mil no mês. Você sabe que eu tô falando que é de dinheiro, que ela vai faturar, vai aumentar o ganho delas? Isso vocês sabem? Coloca sim ou não. Gente, por favor, tá? Quando eu falo de faturamento, ou se eu falo ganhar mesmo, é porque eu fico falando de aumentar o seu faturamento, mas eu quero saber, você sabe o que é faturamento? Minha amiga depiladora, coloca pra mim. Isso é claro pra você que eu tô falando de aumentar o seu ganho na depilação, tá? Então, nós estamos já chegando ao fim dessa aula e aí a outra parte é você saber fidelizar essa cliente. Aí é aquele acompanhamento maravilhoso. A Lúcia disse que sim, a Beth disse que sim, ótimo. Belezinha, então. Então, quando eu falo de faturamento, você sabe que é aumentar o ganho na depilação. Beleza. Qual é o jeito errado de tratar esse tema? Qual é o jeito errado de aplicar o tempo e a excelência? É você querer ganhar tempo na hora da prática depilatória. Aí, eu já vi, eu tenho alunas que veio aqui pra gente fazer o treinamento, porque ela demorava 15 minutos, mas ela dividia a depilação da cliente em 4 partes e tacava a cera e puxava, e chamei ela aqui. Como ela era de Indaiatuba, chamei ela aqui. Falei, vamos fazer um teste aqui com uma cliente. Aí trouxe uma modelo e tal, e aí ela fez a depilação, ficou extremamente vermelha. E aí a cliente falou que estava quente, estava febril. Aí eu falei pra ela assim, como que a gente pode amenizar isso? Porque ela é muito rápida. Não significa que ela vai diminuir o tempo, que ela vai ter que fazer uma depilação de 1 hora, ela fazia em 15 minutos, ela ia ter que fazer depilação de 1 hora para ganhar qualidade? Não. Eu falei pra ela, você vai trabalhar rápido. Não se preocupe, porque você vai trabalhar rápido, mas não precisa passar dessa forma. Você vai fazer assim.
vai ganhar agilidade, vai fazer assim e você vai depilar sem deixar essa pele febril. E aí ela viu que dava para trabalhar rápido, aumentou um pouquinho aí, aumentou 25 minutos em vez de 15, tudo em 15, aumentou mais 10 minutinhos, tá? Ela continua ágil, só que agora com uma diferença. Ela não machuca a cliente. Então, esse detalhe, não queira ganhar tempo na hora de aplicar a sua técnica. O tempo que você tem que ganhar é na organização, tá? Então, o jeito errado é você querer ganhar tempo na hora de aplicar a sua técnica. Não, esse tempo você vai ganhar na sua organização. Tenha lá a sua fichinha lá na prancheta, as ceras já estão aquecidas, a maca já está forradinha, a cliente tomou café, já foi lá para a sala, você higienizou as mãos, coloca a luva. O carrinho auxiliar, você vai trabalhar com ele do seu lado, né? Ele vai ser ali, ó, uma extensão do seu corpo, tá? Você vai trabalhar com ele aqui, ó. Você vai trabalhar com ele aqui, ó. A cliente está deitada na maca, você vai no máximo dar uma viradinha para pegar a sua cera. Então, esse é o jeito ágil de você entregar um trabalho de excelência com menos tempo, tá? Então, é isso. E o jeito certo, gente, o jeito certo é você deter o conhecimento, buscar o conhecimento daquilo que você não está sabendo. Delma, eu sei essa técnica que você aplica. Tem gente que fala para mim, Delma, eu já coloquei em prática o método pincel. E aí, se você realmente viu a técnica, gostou, colocou em prática, você precisa. Como que eu sei que está dando certo? Quando você aumenta o seu faturamento de 3 a 6 mil no mês. Porque cada cliente que você depila, ela vai te trazer pelo menos 2. Isso é fato. Tá? Cada cliente que você depila, ela vai te trazer. E aí, não importa se você... naquele momento você está cobrando baratinho. Vou dar um exemplo para você. Você está cobrando bem baratinho lá, R$60 uma virilha. Aí, o que acontece? Essa cliente, você está cobrando baratinho, mas ela está começando a ver ali muito valor no seu atendimento. Aos poucos você vai aumentando. Aos poucos você aumenta R$5, depois um tempo. Por quê? Porque a sua clientela está chegando. E você tem essa tranquilidade de colocar preço, de agregar valor no seu atendimento, que você sabe que você não vai perder a cliente, tá? Então, quando você detém esse conhecimento, Delma, tem gente que fala pra mim, eu apliquei sua técnica do método pincel, deu certo. Eu quero saber o seguinte, você tá faturando 6 mil no mês? Porque se você não tá, não deu certo, minha amiga depiladora. Você precisa aplicar sabendo o que você está fazendo. Não é só copiar e colar, tá bom? Então é isso. Nós estamos chegando ao fim aqui. Estamos chegando ao fim dessa aula. Eu quero dizer para você o seguinte. Nós estudamos aqui hoje sobre como diminuir o tempo sem perder a excelência na depilação, tá? Seja uma depilação de virilha, seja uma depilação de perna. Você precisa manter a sua excelência no atendimento. Como que eu sei, Delma, que eu estou mantendo a excelência no atendimento? A pele está íntegra, você está conseguindo clarear a virilha da cliente, a perna que estava cheia de foliculite, cheia de pelo encravado, você conseguiu com a sua depilação eliminar essas reações tidas como normais da depilação comum, tá? Se a sua cliente tem esse tipo de coisa, você trabalha com uma depilação comum. A Renata está dizendo, o método pincel não é só um pedaço, né? A Tina está dizendo, obrigada, portanto. Beijo, Tina. A Renata está dizendo, é todo o conjunto e a junção de um passo a passo. É isso que eu falo, né? Quem viu
quem me viu aplicando a técnica do pincel é uma pontinha do iceberg, é uma pontinha. Aí você aplicou aquela técnica, ai Delma, eu apliquei o método pincel, deu certo, ok. Que bom, minha amiga depiladora, eu fico feliz quando você consegue. Mas você já está faturando de 3 a 6 mil ou não? Porque a especialidade do método pincel é te ajudar a chegar nesse faturamento. E o método pincel, ele tem todo um processo, um passo a passo que você aplica e que te faz chegar muito rapidamente nesse faturamento de 3 a 6 mil no mês. Então, se você aplicou uma técnica que você viu, mas não ganha dinheiro. Então, isso que não é legal para você trabalhar e não conseguir realizar teu sonho, não conseguir ajudar seu marido dentro de casa, não conseguir dar para os seus filhos o brinquedo que ele quer, a escola que ele precisa, o convênio médico que ele precisa, né? Não conseguir realizar, por exemplo, uma viagem de família juntos. Então, assim, você está longe disso? Porque se você estiver longe disso, não está aplicando o método pincel. A especialidade do método pincel é fazer você aumentar muito rapidamente seu faturamento de 3 a 6 mil no mês, tá bom? Nós chegamos ao fim dessa aula. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Na quinta-feira que vem nós teremos mais uma aula aqui, toda terça e toda quinta, sempre com esse propósito de ajudar a depiladora a alavancar o seu negócio em depilação, aumentar seu faturamento e conquistar sua liberdade financeira, tá, pessoal? Ó, beijo no coração e até quinta-feira, no mesmo horário, às 11h55, tá bom? É isso. Fiquem com Deus.